Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Turminha, para esta semana, na disciplina de Geografia, nós vamos continuar com a nossa correção de atividades. Tá? Vamos lá? Peguem o caderno de vocês, o livro, e eu peço que vocês revisem todo esse conteúdo, qual nós estamos retomando agora, tá? Porque é de suma importância, uma vez que nós estamos estudando de forma remota, de uma forma diferenciada da qual nós estávamos adaptados, tá? Então, no capítulo 4, que falava sobre a estrutura geológica da América, no dia 9/4, a prof pediu para que vocês realizassem uma atividade da estrutura da Terra, que está lá na página 80, como que é a estrutura da Terra, tem um desenho lá que explica bem certinho as camadas, e era para vocês utilizarem o material que vocês têm em casa, tá? Posteriormente, tirar uma foto e enviar para a professora, correto? Muita gente acabou entregando retroativamente esse trabalho, outros ainda não enviaram, né? Mas então é mais uma oportunidade que vocês têm de estarem realizando essa atividade, tá? Lembrando que a qualquer momento no vídeo vocês podem parar para estar copiando a atividade, quem ainda não havia feito ou adaptando a atividade no seu caderno, dá um pause no vídeo, copia e depois dá sequência, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham referente ao conteúdo, podem escrever para a prof, ok? E assim que eu puder, eu vou estar respondendo vocês. Continuando, no capítulo 4, ainda sobre a formação geológica. No dia 16/4, a prof pediu para que vocês realizassem leitura das páginas 85 do livro de Geografia. Lembrando que essa leitura, obviamente, que é individual, né? Vamos lá para a página 85 do livro. Isso. Poderia iniciar a leitura na página 85 até a página 86. Posteriormente, a prof pediu para que vocês concluíssem a atividade do vídeo anterior. Qual o vídeo anterior? Aquela da estrutura da Terra, que vocês tinham que utilizar o material retornável para fazer as camadas, tá? Era essa atividade que a prof novamente frisou. Já no dia 23/4, a prof fez uma revisão de conteúdos e novamente solicitei que fosse realizada todas as atividades que a prof já havia passado. Essas atividades incluem as que a gente corrigiu na aula passada, ao vivo, e as atividades que nós corrigimos até aqui, tá? Ainda no capítulo 4, falando sobre os processos de transformação, no dia 30/4, tinha questões para copiar e responder no caderno. Então, a questão 1. Diferencie em seu caderno processo endógeno de processo exógeno. Lembrando que um atua internamente e o outro externamente, tá? Qual é a diferença? Processo endógeno. Resultam de forças naturais provenientes do interior da Terra, ou seja, esse é o processo interno. E exógeno. Resultam de atividade e fatores externos, sol, chuva, vento, ok? Questão 2. Pesquisar uma formação de relevo na América do Sul que é considerado um ponto turístico. Anotar os dados de localização e histórico do mesmo. Um exemplo, Cordilheira dos Andes, né? Fica na América do Sul, é marcado pela sua altitude, enfim, é um ponto turístico bem importante, bem bacana. 3. Com base em seus conhecimentos do capítulo 5 do livro, sobre a dinâmica de transformação do relevo terrestre, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando a classificação de cada um dos agentes de transformação. Aqui a prof não fez 2 colunas, porque ficava melhor no vídeo fazer dessa forma. Mas a coluna número 1 correspondia a agentes endógenos e agentes exógenos. A coluna número 2, que nós tínhamos que completar, possuía vulcanismo, intemperismo, tectonismo e processos erosivos. Então, vulcanismo é agentes endógenos
processo de vulcanismo é um processo endógeno ou exógeno? Endógeno, porque acontece internamente no centro da Terra. Intemperismo. 2. Por que é exógeno? Porque acontece ao longo de vários anos com fatores externos, sol, chuva, vento, clima. Tectonismo, novamente um processo interno, então, número 1. E processos erosivos, 2, porque vai também precisar de fatores externos, correto? Seguindo. Capítulo 4 ainda. A hidrografia modela o relevo. 7/5 foi postado o vídeo explicativo e atividade. Então, diferenciar no caderno rede hidrográfica de bacia hidrográfica. Qual a diferença? Rede hidrográfica ou rede de drenagem, como também é chamado, designa os sistemas naturais ou artificiais capazes de drenar água superficial, em geral proveniente das chuvas, são compostos de canais conectados entre si. Já a bacia hidrográfica corresponde à área de drenagem pela rede hidrográfica, correto? 3. Era uma atividade bem bacana, inclusive a Elisa fez. Eu não me lembro se mais alguém da turma fez, com exceção da Elisa, tá? Então era para realizar uma experiência. Me perdoem se eu não lembro, mas eu acredito que somente a Elisa enviou foto e a Isabela. Mas enfim, era para vocês abrirem o livro na página 100 e seguir as instruções, tá? Era para pegar um pouquinho de areia e ver como que funciona o processo de drenagem. Posteriormente, escrever um relatório contendo as observações do processo e modelagem do relevo. O passo a passo, que eram 2 passos, está ali no livro, onde tinha que colocar um montinho de areia em um recipiente. Posteriormente, apertar um pouquinho, fazer um pouquinho de pressão na areia e colocar moedas. E colocar esse pretinho na chuva ou umidificar, né? Posteriormente, a gente ia observar que embaixo das moedas iria ficar a areia intacta, formando colunas, e ao redor dela não, ia tudo se planificar. Então, o que ia prevalecer ia ficar numa altitude mais elevada, né? Ou numa altura mais elevada, não altitude, né? Seriam justamente a areia que estava embaixo das moedas. Ok? Pessoal, revisem esse conteúdo, tá? Vocês podem pensar que o vídeo é breve, mas se vocês forem revisar esse conteúdo, vai fechar a nossa aulinha da semana, tá? Por favor, muita atenção, revisem, leiam, dúvidas, perguntem, e eu estou à disposição de vocês, tá? Um abraço!